Salve galera do xadrez, e vamos continuar aqui, né, as partidas. E hoje vamos jogar contra um jogador da Índia, certo? Um jogador de 650 pontos de rating. E começamos com E4, o jogador faz a defesa escandinávia. Inclusive eu vou utilizar algumas vezes também essa defesa, que eu acho ela bem interessante. E eu acho essa defesa ela forte, alguns jogadores também não consideram ela muito, né? Porém, eu também acho que ela é forte até um determinado nível de jogo. Aí depois você tem que parar de utilizar, porque os jogadores sabem explorar muito bem ela, certo? Bom, aqui eu subo o peão para E5, o jogador joga bispo F5 na posição, eu jogo meu cavalo F3 e ele joga peão E6. Aqui eu faço peão D4, o jogador joga bispo em B4, dando cheque aqui na posição. E aqui eu tenho dois lances, na verdade eu tenho três lances interessantes. Eu tenho um peão, eu tenho um bispo, eu tenho o outro cavalo e até mesmo esse cavalo aqui. O melhor lance aqui da posição talvez seria cavalo nessa posição, porém eu falei assim, quer saber? Não, vou fazer um C3 tranquilo para fechar o centro aqui, né? Esse jogo aqui ele é mais, vamos dizer assim, fechado, esse estilo de jogo. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Quando você enfrenta a Escandinávia e você faz o avanço, geralmente é um jogo um pouco mais fechado, né? Mas beleza, vamos continuar aqui. O jogador avança o bispo dele para E7. Eu jogo meu bispo para D3, forçando, né, as trocas praticamente, né? E aqui ele captura meu bispo, eu capturo com a minha dama em D3. O jogador joga cavalo C6 e agora eu faço pequeno roque, desenvolvendo praticamente as peças todas agora, já que o bispo pode sair com facilidade. E o cavalo também pode sair para muitas casas, por exemplo, né? A melhor casa aqui vai ser D2, óbvio, né? Que ele pode rotacionar bem. E futuramente possível um E1, depois cavalo em F1 aqui também é possível. Beleza, aqui ele faz um F6 e aqui eu jogo torre E1 com a ideia de manter uma pressãozinha. Eu não tomei aqui porque se eu tomar libera o cavalo dele, para ele é muito bom até, né? Fica até, vamos dizer assim, simples de jogar, né? Ele não precisa nem tirar cavalo, pode tirar bispo e depois cavalo também. É bom esse lance para ele. Aí aqui eu resolvi fazer uma torre, né, para manter esse lance aqui forte na posição. Ele captura, eu capturo e ele troca os cavalos nessa posição. Eu venho com a minha torre e aqui o primeiro erro do nosso jogador de 650 pontos de rating, que é bispo D6. Inclusive isso aqui já é a primeira lição para vocês que estão nesse rating, né? Não temam, não tenham medo, os jogadores do seu rating, eles vão errar, entendeu? E se eles não errar, você vai errar, entendeu? Então o que você tem que fazer é você não errar. Você tem que deixar ele errar primeiro, porque assim você vai vencer, entendeu? Nesse nível de jogo os jogadores erram bastante. Qual foi o erro aqui do jogador? Capturar, liberar, né, a captura do peão em E6, né? Ele não deveria ter deixado, ele tinha que ter protegido, jogado, sei lá, dama aqui pra proteger ou algo assim, equilibraria a posição. Pois não, ele acabou atacando a minha torre aqui, né? E aí levou cheque aqui em E6. Bom, ele joga cavalo para proteger e agora entra toda a posição das peças brancas com facilidade, né? Aqui o bispo crava o cavalo dele, né? Ataca o cavalo já não pode tirar por causa da torre, e ao mesmo tempo, ó, tá uma cravadinha na dama também, são duas cravadas aqui. Bom, aqui ele joga peão e aqui eu resolvo trocar, por quê? Se eu jogo para trás, ele jogaria bispo, jogaria peão aqui, aí ferraria porque eu teria que jogar aqui, ele trocaria e não ficaria uma pressão tão forte aqui na posição, não era isso que eu queria. Certo? Então aqui eu resolvi fazer o quê? Tomar, ele é forçado a vir com o bispo, ele não vai vir com a dama aqui nessa posição, senão cai, óbvio. Então aqui ele vem com o bispo. E nessa posição aqui eu jogo minha dama dando cheque, tirando o roque do nosso jogador. Porque, por exemplo, se eu faço um lance passivo como o cavalo D2 aqui, ele faria o roque aqui, tá tudo certo. Protegeu a posição, não tá tão ruim assim. Tá um pouco ruim, mas mesmo assim é muito jogável para as peças negras, dá para defender, não tem muitas coisas super claras aqui para as brancas de vitória. Dá para ganhar tranquilamente para as brancas, porém, né, vocês entenderem, é melhor tirar o roque do jogador. Que foi o que eu fiz, dama em G6 aqui, tirando o roque dele, forçando ele a tirar o rei dele. Então ele foi com o rei dele para D7 nessa posição. E aqui eu jogo cavalo D2, liberando minha última peça de peça média, né? Minha última peça média de jogo, para ela começar a rodar no tabuleiro. Eu pensei até jogar aqui em A3 aqui, mas eu falei, não, é melhor não, joga aqui em D2 mesmo, posso subir para B3 e possivelmente um C5 aqui atacando no cheque, entrando com o cavalo. Mas a principal ideia não é isso. A principal ideia é, primeiro, tirar o cavalo da posição inicial e jogar a torre, fincando duas torres na posição, né? Dobrando as torres aqui, dominando a coluna e acabava o jogo de vez. Beleza, aqui ele joga a torre, foi um lance interessante, né? Torre em F8, eu não posso tomar aqui em G7, porque senão cai a minha torre inteira aqui, então não posso fazer isso, né, nessa posição. Então aqui eu primeiramente dobrei minhas torres, e aqui o jogador joga atacando as duas peças aqui, né. Isso é muito bom, porém
Não tanto se não fosse esse lance aqui que ele leva cheque, captura de bispo, dando cheque, né? Ele pode muito bem tomar com a dama aqui, porém aqui ele já tá totalmente perdido, né? Porque aqui eu ficaria com dama e cavalo contra duas torres, então não tem como as duas torres vencer. Se fosse só dama contra as duas torres, talvez desse pra jogar, mas mesmo assim eu estaria com mais peões, então acho que mesmo assim ele não ganharia. Mas beleza, nessa posição aqui ele não fez essa troca, né? Ele simplesmente recuou o rei dele pra C8 e aqui eu simplesmente desço a minha dama, cheque em G4 no rei dele, né? Forçando ele a recuar o rei novamente. Então rei B8 e aqui eu cravo a dama dele e o nosso jogador indiano, né? Ele abandonou a partida com toda certeza. Ele falou assim, não dá mais, não dá mais, torre dominou aqui coluna, minha dama vai cair, não tem mais o que ser feito. E essa foi a partida de hoje, né? Uma partida rápida, né? Nesses níveis de jogo não tem muito o que dizer, é mais o erro mesmo do adversário, não tem vamos dizer assim, não tem algo aprofundado assim que dê pra desbravar muito. E é mais ou menos esse foi o jogo. Não tem muito o que dizer, certo? Você que tá nesses ratings, é aquilo que eu falo, sempre estude tática, que é isso que vai diferenciar o seu jogo. Não perca tempo com abertura, não perca tempo com finais, não perca tempo com nada. Perca tempo apenas com tático, porque você tem que entender as táticas do jogo, né? Um duplo, uma cravada, um peãozinho que pode, sei lá, atacar um peão, dar um ataque duplo na sua torre e cavalo. Você tem que entender isso, né? Você que tá nesse nível de jogo, você tem que entender essas coisas mais básicas, sabe? Que assim você não vai perder. O nível de 600 de rating não precisa de entender estratégia, não precisa entender nada disso. Precisa de entender tática de jogo, que assim você vai subir. Não tem como você não subir com a tática bem estudada, sabe? Tamo junto aí e vamos para o próximo vídeo.